Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast com a Alessa Martins. E hoje vai rolar um bate-papo aqui muito inspirador, muito profundo e muito interessante para quem curte as temáticas sobre espiritualidade, energia, desenvolvimento pessoal. A gente percebe que muitas vezes não nos falta sucesso, não nos falta oportunidade, mas às vezes nos falta sentido da coisa, sentido do trilhar. Às vezes a nossa alma, nosso âmago, ele nos chama para um caminho completamente diferente da nossa formação, né? A gente percebe que o nosso maior desafio não é sobre escolher uma profissão, mas sim sobre escolher a nós mesmos, o que nutre a nossa alma. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma convidada queridíssima, que além de minha terapeuta, hoje também minha amiga. Olha que privilégio que eu tenho, gente. Quando eu falo que Deus só coloca pessoas boas na minha vida, essa é a maior prova delas também, uma das maiores provas, né? Eu vou trazer aqui para vocês hoje a Úrsula Sabino, que é terapeuta integrativa hoje, mas veio de uma vertente que muita gente acha, né, Úrsula, que é até conflitante. Sim. E passou por muitos momentos aí na vida de construção, de desconstrução, de ressignificação de vida, muitos momentos até que a gente compartilha, né? Sim. De vivências. E é sobre isso que a gente queria muito ouvir da sua história hoje, né? Queria que você contasse um pouquinho mais a respeito, né, da sua formação e o que aconteceu até para você conseguir estar aqui conosco hoje e ser uma terapeuta não só de si mesma, como terapeuta dos outros. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, né? Quem é a Úrsula? Bom, Alessa e, né, todo mundo que está assistindo, eu me chamo Úrsula Sabino, né? Eu hoje atuo, né, principalmente como terapeuta integrativa, né? Mas eu vim de uma formação de biologia. Eu sou mestre em ecologia, né, da biodiversidade. Então, eu vim ali de uma carreira acadêmica, né? Fiz mestrado e tudo mais. Mas para seguir, né, muitas vezes o sonho da família, eu segui a carreira dos concursos, né? Fui concursada por um tempo. Mas ali, né, estando numa carreira estável e tudo mais, eu achava, né, que tinha encontrado, né, o meu ponto de equilíbrio, onde que eu queria estar, né? Eu sou ascendente em Virgem, então para mim tudo estava direitinho, controlado, estava tudo, né, ok. Até que eu engravidei do meu filho, né? E comecei a buscar formas, né, de me manter, né, mais tranquila, mais equilibrada, para que a gestação fosse bem tranquila. Mas quando meu filho veio, né, o que eu gosto de falar, né, que ele nasceu prematuro. E então, aí quando ele nasceu que eu percebi que a vida não é sobre controle. Porque... E uma coisa também, não te interrompendo, mas já te interrompendo, é que já é uma situação conflitante para a mulher que trabalha fora, né, quando engravida. Ainda mais quando surge essa situação da prematuridade, que eu também passei, né? Pode continuar. Foi bem difícil, assim, porque eu já tinha algumas questões sobre a minha carreira, porque apesar de eu estar estável, né, eu não era 100% satisfeita, né, com o que eu estava ali. Então, tinha muita vontade de empreender, mas não sabia muito bem aonde me encaixar. Eu já era terapeuta, mas eu não trabalhava com isso, né? Eu ajudava alguns amigos, eu me ajudava, né? E aí que eu fui buscando algo, né, que pudesse me ajudar a pensar melhor como fazer depois que meu filho nascesse. Desde a gravidez eu já pensava nisso, porque a carreira, né, do concurso, muitas vezes ela pode ser um pouco cruel, né, principalmente com as mães, porque a licença maternidade é só de 4 meses. Imagina com um bebê prematuro, que com 4 meses, o meu, né, tinha 2 meses que antecipou 2 meses, então com 4 meses ele estaria com 2 meses. Então, para mim, foi inconcebível retornar ao meu concurso após esse prazo que a prefeitura me deu. E aí, quando você fala que você já trabalhava com terapias integrativas, tinha algum tipo específico de terapia que você já atuava? Era um trabalho paralelo, então? Na verdade, eu comecei, né, através do Reiki.
né? Eu conheci o Reiki há mais de 15 anos atrás e eu me apaixonei por essa técnica porque eu sempre fui uma pessoa que explodia muito com as pessoas, principalmente com as pessoas à minha volta. Sério? Uma pisciana Sério. que explode? Eu explodia muito. Então, assim, eu consegui achar no Reiki algo que pudesse me tranquilizar, me deixar um pouco mais equilibrada, né? A gente não é perfeito, né? Mas ele conseguia me ajustar ali. Quando eu via que eu tava querendo explodir, ou quando eu explodia com alguém, eu vinha, fazia o Reiki, me centrava. Quando tinha algum amigo, né, que tava passando por sintomas de ansiedade, quando tava com alguma questão, na época da pandemia também, eu tive alguns colegas que estavam com síndrome do pânico. Então, eu ajudei eles a passar por isso, né, através do Reiki, né, e muitas das vezes eu não cobrava as sessões, né, então eu não trabalhava com isso, mas eu usava isso de certa forma. E aí eu comecei a enveredar em outras técnicas, né, eu comecei a estudar o tarô, na época da pandemia também. Então, eu fui, né, entrando nessa energia aí das terapias holísticas, né, até me tornar hoje uma terapeuta integrativa. E a gente percebe que, na maioria das vezes, o terapeuta integrativo, ele nasce assim, né? É uma vocação da alma, é um chamado interior, onde ele percebe que aqueles conflitos ali, ele tem uma demanda de curar não só a si mesmo, como também de curar os outros, né? E acaba se aperfeiçoando, se especializando, né? Isso. A grande maioria, né, dos terapeutas começam assim, né? Se autotratando, né? Se autocuidando e cuidando das pessoas à sua volta, né? Até perceber, né, que isso não é só questão de dom, é questão de aperfeiçoamento. E você vai aperfeiçoando e vai conseguindo criar suas próprias metodologias, suas próprias técnicas, né? E se tornando um terapeuta integrativo. Então, é interessante como que a vida te tirou de um determinado eixo para levar para outro, né? Teve algum momento que você percebeu que não só as suas dores eram tipo assim, únicas, mas que isso não era exclusividade sua, mas que eram um mal, entre aspas, meio que coletivo? Eu acho que eu comecei a enxergar isso na pandemia, né? Quando todo mundo começou a entrar em pânico e a gente via que algumas questões também tinham questões familiares, né? Não só sobre a pandemia, porque a pandemia só ativou o alerta, né, no corpo das pessoas, mas esse alerta já estava instalado por outras questões, principalmente questões familiares. Então, nas terapias integrativas, a gente consegue trazer isso, né, de uma forma melhor, né, através dos sistemas. Exatamente, né? Então, daí começa a surgir essa necessidade da gente ser terapeuta, não só da gente, mas dos outros também. Então, a gente pode dizer que a ferramenta que mais te introduziu nesse mundo das terapias integrativas foi o Reiki, né? E que a sua formação, querendo ou não, ela te serviu como base para poder fazer essa transição de carreira e definição, né? Porque é aquilo que a gente falou, muitas vezes não é sobre escolha, é sobre sentido, né? Não é sobre escolher uma profissão. Muitas das vezes a maior dificuldade não são ofertas, não são oportunidades, não é sucesso, né? O maior desafio é ter coragem para poder escolher a gente mesmo, né, para fazer uma escolha que nutre a nossa alma. E acredito, Perfeito. Assim, dá para ver no seu olhar, para quem te conhece pessoalmente, que você conseguiu isso, né? E eu acho que é uma conquista gigante, a gente conseguir ser leal a nós mesmos e fazer escolhas que estejam alinhadas com quem nós somos de verdade. Sim, foi muito difícil para mim fazer essa escolha, porque foram muitos anos de estudo, né? E o que todo mundo... O que ficava aos olhos das pessoas era que eu tinha abandonado tudo. E, na verdade, não, porque quando eu estudava, né, a biologia, eu entendia, né, que muitas das questões, né, da ciência se tratam de sistemas, né? Porque o corpo humano é um sistema complexo. Eu sou mestre em ecologia, né?
E na ecologia a gente estuda a biodiversidade. E a biodiversidade, ela é um sistema complexo. Então, assim, a gente começa a enxergar essas questões, né, de doenças físicas e emocionais, quando a gente começa a enxergar que isso se trata também de um sistema e que está atrelado também ao sistema familiar, a gente consegue ver uma correlação aí, né, da ciência, da biologia, com essas questões e os tratamentos com as terapias integrativas, porque a gente utiliza esses sistemas de alguma forma. Exatamente. O que te faz perceber que as dores das pessoas, o que te fez perceber que as dores das pessoas, né, as dores das pessoas seguem uma lógica? Assim, o que também esse trajeto de vida, o que a biologia te trouxe que você vai levar embora, assim, seja em qualquer ramo que você esteja atuando? Bom, eu acredito muito nessa questão, né, eu vou focar bastante nessa questão dos sistemas, porque a gente olha, por exemplo, numa comunidade animal, por exemplo, a gente tem vários sistemas ali dentro. E é tudo muito organizado, muito perfeito, tudo, né? Muito perfeito, né? Tem que fazer um sentido isso, uma lógica, né? Sim, e quando você mexe em né, em algum grupo de animal, sempre vai afetar o outro. E isso também está atrelado às nossas questões internas, né? E muitas vezes fica lá no subconsciente, né? Você não pensa naquilo, mas, eu tô sentindo uma dor aqui na minha perna, que eu já tomei todos os anti-inflamatórios possíveis, já fiz injeção de não sei o quê, já fiz não sei o quê, e não cura. Porque há algum tempo lá atrás você mexeu em alguma coisa, né, mexeu, vamos dizer, entre aspas, assim, emocionalmente falando, ou às vezes, né, alguma lealdade que teve ali, que acaba afetando esse nervo, esse membro, né, inconscientemente. Então, o que eu gosto muito, né, de fazer essa analogia é com os sistemas da biodiversidade, que é a minha especialidade, né? Então, é algo que eu estou sempre em mente, né? E agora, mais a fundo, eu estou estudando também sobre a epigenética, que é algo que eu sou muito apaixonada desde a época da faculdade, né? Eu gostava muito de genética, mas não tinha ninguém para me orientar. Mas eu sempre busquei estudar por fora, né? Fui fazendo os meus estudos ali, né, acadêmicos sobre ecologia, mas sempre gostei muito da genética. E agora, né, com a epigenética, acaba trazendo muita coisa à tona do que é visto dentro da constelação familiar, é visto, né, dentro do frequência da alma. Então, assim, são essas duas vertentes da biologia que até hoje ainda me deixam... não me deixam largar, né, a biologia, né, que o que eu gosto de falar é que eu não abandonei a ciência, mas eu vejo agora a ciência com um outro olhar, um olhar mais amplo, né, olhando também para as nossas questões emocionais e físicas como um sistema biológico. E foi nesse processo, né, de olhar para os sistemas que eu comecei a investigar a minha ancestralidade, né? E aí isso me levou a uma descoberta que mudou completamente a minha vida. A gente percebe que tem determinadas buscas que, na verdade, são buscas internas, né? E eu achei, assim, sensacional. É uma parte da sua vida que realmente eu acho que muitas pessoas vão se identificar, né? Que é essa parte da ancestralidade, né? E teve um encontro com seu pai, né? Conta pra gente, como que foi isso, Úrsula? Quando você era pequena, desde enfim, né? Toda a trajetória dessa parte do reencontro com seu pai. Então, Alessia, eu passei, né, 34 anos da minha vida sem saber quem era meu pai. E toda a minha adolescência, né, que a gente começa a ter um pouco de consciência ali, eu comecei a busca incessante, né, em descobrir quem era meu pai, mas eu tinha poucos atributos ali, né, eu só tinha o primeiro nome, eu tinha mais ou menos uma ideia do bairro onde ele morava, né, quando me conceberam, e só que a cidade muda, né, a pessoa muda de lugar, então nunca, né, foi possível encontrar o meu pai através das buscas convencionais, digamos assim, né.
E isso era uma questão para você, assim, porque principalmente na infância e na adolescência, quando você não tem um dos genitores, né, presente ali a vida toda, aí principalmente na adolescência, que é uma época assim bem de conflito para todo mundo, né? Isso era uma questão que pesava muito para você? sim, assim, não questão de falta de uma figura paterna, porque eu tinha ali Referências, né, porque eu tinha masculinas. algumas referências, né? Meu avô, apesar de que me criou, né, até certo ponto da minha vida, eu tinha uma referência dele, eu tinha referência do meu padrinho, né? Então, assim, eu tinha referências masculinas, né? Não tive essa questão. Mas a minha maior questão era realmente as minhas heranças genéticas, né? Buscar realmente sobre a minha ancestralidade, porque eu não estava buscando ali um nome, eu estava buscando um pertencimento. Porque eu era muito diferente da família da minha mãe. Olha Muito só, diferente. gente, que interessante. Tanto fisicamente, quanto em várias questões, né, tanto de que hoje eu sei que são lealdades. Mas isso era uma coisa que você ouvia desde pequena? Que, assim, Sim, desde pequena. tinha esse estranhamento Tinha familiar das pessoas esse estranhamento, próximas? porque meu jeito era diferente de todo mundo, a forma como eu pensava, a forma como eu fazia as coisas, e hoje eu sei, né, que tanto existe algumas lealdades, né, em relação a mim com a ancestralidade da minha família paterna, quanto a essa questão da epigenética, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu descobri, né, que vários gostos e várias coisas, paixões minhas, eu tinha nos meus ancestrais e não sabia. E todo mundo achava assim, poxa, que nada a ver você gostar disso, não tem ninguém na sua família, você nunca, por exemplo, cavalo, eu sou apaixonada com cavalo. Ninguém nunca da minha família materna andou num cavalo ou chegou com um cavalo perto de mim. Gente, que Mas eu incrível. sempre fui apaixonada com cavalo. E hoje eu sei que a família do meu pai era criadora de cavalos, então, Olha só, que né? coincidência. E isso a gente consegue enxergar dentro da epigenética e dentro das lealdades, né? É porque aqui em Minas, você é capixaba, né? Sim. Você mora aqui em Minas, em Belo Horizonte, há quantos anos? Eu moro, né, na região de Belo Horizonte tem 12 anos. 12 Eu tenho anos. muita familiaridade e a gente costuma até brincar, né, que a nossa capital da praia Uhum. é o Espírito Santo, né, que é uma cidade de Minas, porque a gente é muito... Mas a gente percebe, para quem convive com capixaba, né, direto, igual eu tenho familiares que já estão naturalizados lá, já moram lá há mais de 20 anos, e muda um pouco, assim, o jeito da pessoa mesmo de ser, de encarar as coisas. Cavalo, assim, a não ser que seja na região lá serrana e tudo, mas normalmente quando para uma pessoa que mora no litoral, não é um Uhum. gosto muito frequente mesmo, Não. assim, né? Então, você gostar de Não, cavalo é não. disparado uma coisa que vem lá de trás. Pra você ter noção, tinha um jockey lá na minha cidade, um jockey, e eu adorava ir lá, porque tinha uma amiga que fazia, né, equismo, e aí eu ia lá pra ver ela treinar, porque eu não tinha condições, a minha mãe falava, nada a ver isso, tem nada a ver você no cavalo, sabe? E o sonho dela era que eu era médica, então Aham. ela falou assim, não, vai machucar, não vai poder fazer nada depois, então, assim, sempre fui afastada disso, mas sempre teve ali no meu coração. E nesses momentos que as pessoas te jogavam esses gatilhos, né, de que não tinha muito a ver, os seus gostos, dos seus pensamentos, você ficava pensando, poxa vida, será que é normal isso que eu sinto? Você ficava se questionando sobre isso? Você já tinha essa mentalidade de ficar buscando da onde que vinha? Ou você tinha um comportamento assim de exclusão, né, vamos dizer assim? Eu acredito que no início, né, da minha fase da adolescência, eu sentia muito mal por isso, né? Eu sentia muito mal, Normal, né? né? Era um estranhamento para mim. Mas à medida que eu fui, né, amadurecendo, principalmente dentro da faculdade, né, que eu comecei a estudar um pouco dessas coisas, toda vez que aparecia algo, eu falava, isso só pode ser vindo da família do meu pai, e aí eu ficava até ok com isso, mas nunca cessei a minha busca, né, para confirmar isso. Para mim tinha que ter uma confirmação. Muito bacana. Então a gente percebe que determinados encontros que a gente tem na vida são encontros conosco mesmo, né?
Nessa experiência que você teve, né, de poder reencontrar o seu pai depois de 34 anos, você acha que esse reencontro foi motivado por curiosidade? O que te motivou mesmo a ir atrás? Falta, curiosidade, pertencimento? E o que você sentiu quando você conseguiu reencontrar? Não sei se você vai contar agora, né? Como que foi esse reencontro, né? Porque todo mundo vai ficar curioso para querer saber, depois de 34 anos, principalmente para gente que é mulher, a figura materna, ela é de muito peso, né? Como que foi isso? E o que te motivou? Bom, eu sempre tive essa curiosidade, né, de saber, apesar de ter muito medo de ser rejeitada, né, de encontrar a minha família paterna e não ser aceita, né, de ser rejeitada. Então, eu sempre buscava uma forma de encontrá-lo para como eu falei, eu não buscava um nome, né? Eu buscava o pertencimento. Só de eu saber quem qual é a família, da onde que eu tirei aquilo, da onde que eu herdei essas coisas, já me traria um enorme alívio, assim, na minha vida. Porque é questão de autoconhecimento, né? Sim. E como que eu cheguei a isso, né? Eu fiz, antes de eu engravidar do meu filho, eu resolvi fazer um teste genético, né? Porque eu estava toda na área da ciência, né? Resolvi fazer um teste genético, né? De ancestralidade, para saber, né? Científico mesmo? Sim, fiz, né? Aquele raspagem de bochecha, né? Para mandar para o laboratório, tudo para saber se tinha algum gene que eu poderia passar algo para o meu filho, né? Alguma doença genética rara, alguma coisa que poderia, né? Afetar, né, o meu filho, porque eu tinha muito essa preocupação, porque eu conheço muito da minha família materna, né, a gente não conhece tudo, mas conheço muito e não conheço nada da família do meu pai, então eu tinha muito medo, né, de ter alguma questão ali que poderia ser passado, né, geneticamente para o meu filho. Então eu fiz esse exame, e nesse exame de ancestralidade, você pode permitir que as pessoas que têm o mesmo gene que você apareçam na sua linha genética. E aí ele fala, né, essa pessoa possivelmente é o seu primo, é o seu irmão, é o seu pai, ele fala. Interessante. Né, se você permitir isso. Sim. E eu deixei permitido, mas nunca apareceu nada de interessante, sabe? Esse exame eu fiz há 4 anos atrás, e o máximo que apareceu foi um primo de 3º ou 4º grau, que eu fiz algumas perguntas para ele, né, e não achamos nada de ligação com a minha família. Você consegue identificar a pessoa, localizar essa pessoa nesse exame, com esse exame? Eles te fornecem o nome completo e o e-mail da pessoa. Sim. Né? Então, eu entrei em contato com a pessoa que apareceu, né, com a genética mais próxima. Entendi. E não encontramos nada de parentesco, assim, realmente que desse pra gente encontrar, porque primo de 4º grau é muito distante. Então, assim, a gente não conseguiu identificar qual era o elo, né? Mas pelo lugar de onde ele veio, né, que é do Paraná, provavelmente da minha família materna, que tem parte da minha família no sul. Então, eu desanimei com isso, né? Eu fiz o estudo do meu exame genético e larguei isso para lá. Mas a princípio, a sua busca ali era só para poder fazer um rastreio mesmo, biológico. Sim. Porque você estava pretendendo engravidar, Isso. Mas só que esse tipo de... Você sabe o nome desse exame? Existe um nome específico? Exame de ancestralidade. De ancestralidade mesmo? Olha isso. Só, interessante. Existe, acho que 2 laboratórios hoje no Brasil que faz esse tipo de exame. Eu acho que a Angelina Jolie fez algo parecido, lógico que não é a mesma empresa, né? Para analisar se ela tinha risco de câncer de mama, né? Porque a mãe dela, acho que teve câncer de mama grave, e ela fez esse exame para ver, e ela retirou as 2 mamas porque ela tinha alto risco de câncer de mama. Então esse é o exame, né? Que você faz esse rastreio. Isso. Mas aí, então, você fez... O seu objetivo para fazer esse exame era simplesmente dar uma rastreada na genética, nas genéticas familiares, né? Isso, exatamente. E esse primo que você permitiu, né? Vir à tona para saber quem é, ele era materno ou paterno? Provavelmente materno.
Não dá, lá ele não fala se é materno ou se é paterno. Ele só fala que é um primo de 4º grau. Só que quando eu entrei em contato com ele e vi que ele era do Paraná, né? Eu acredito que seja materno, porque eu tenho pessoas da família de lá. Então, assim, a gente não achou qual que era o elo, mas era provavelmente na família materna. E isso foi logo que eu fiz o exame, ele apareceu. Eu sempre, uma vez por ano, eu dou uma olhada no exame, porque é muito extenso, tem muitas informações, e muitas vezes eles atualizam alguns outros painéis genéticos, né? Então eu tô sempre olhando para reler alguma informação e dou uma olhadinha, né? Sempre dava uma espiadinha lá, nunca tinha aparecido nada além disso. Só esse primo de 4º grau era o mais próximo que tinha lá. E aí eu fui, né, deixei isso pra lá, porque o meu objetivo principal era, né, saber se tinha alguma coisa ali geneticamente falando. Mas aí, né, teve todo esse processo, meu filho nasceu super saudável, né, não tinha nada que poderia ser passado para ele de muito grave, né, as coisas mais graves que tem na família, né, paterna, porque eu sei que na materna não tem, era o Alzheimer, né, que apareceu no meu exame. Então ali eu fiquei mais tranquila, né, e assim que eu tive meu filho, eu comecei na busca pelas terapias integrativas. E uma das terapias, né, que me chamou muita atenção foi a barra de Access. Porque a barra de Access, ela traz muita consciência para nós à tona, né? Muitas vezes, em uma sessão, você não consegue trabalhar, mudar a sua vida, mas você consegue trazer alguma consciência. E é uma clareza, né? Sim, é uma clareza, assim, às vezes nem na hora da sessão, às vezes depois vem alguns pensamentos, assim, né? E aí quando você muda a sua consciência, você muda tudo. Explica para o pessoal um pouquinho, Úrsula, o que é barra de Access? A barra de Access são 32 pontos que a gente tem, né? Principalmente aqui, né, em volta, né, do rosto e na cabeça. São 32 pontos que eles liberam, né, algumas questões energéticas e questões de pensamentos também. Então, eles libera excesso de pensamentos. Então, quando a pessoa está com a mente muito acelerada, está muito ansiosa, né, ela libera um pouco, deixa você mais relaxado, porque ela dá aquele... né, Mas são pontos específicos que só quem realmente domina a técnica que tem como acessar isso, né? Sim, isso. Pelo toque das mãos mesmos que ocorrem essas liberações. O toque com a mão, né, tem todo, não é só tocar no ponto, né, tem toda uma metodologia, né, que a gente faz, né, tem uma metodologia que a gente faz para liberar esses pontos. As barras são os pontos, né, não é a técnica é a liberação das barras, né, então a gente toca nessas barras, né, nesses pontos, para fazer essa liberação. Então, quando você esvazia a mente, que ela ajuda nesse esvaziamento da mente, você libera pensamentos negativos, você libera crenças limitantes, você libera coisas que estão ali no seu inconsciente, ela vai vindo à tona, né? Então, as coisas negativas, você as percebe para jogá-las fora, e as coisas positivas, né, elas vêm à tona para você conseguir ir aprimorar na sua vida. E é uma sessão só, ou normalmente a pessoa tira esse benefício, um benefício maior, se ela fizer várias sessões? O que a gente fala, né, no Access é que se você fizer 15 sessões, principalmente seguidas, você consegue renovar todas as células. Olha então, só. A melhor forma, né, de você ter o melhor benefício do Access é fazer 15 sessões seguidas. Mas só em uma sessão você já tira muitos benefícios, sabe? E o seu corpo pede, assim, você sabe quando você tá precisando de uma nova sessão, né? Não tem uma regra fixa, você tem que fazer uma sessão por semana, você tem que fazer todo dia, não. É o seu corpo que pede. Cada sessão você vai liberar alguma coisa, né? E não é em uma sessão que você libera tudo. São 32 pontos, cada ponto ele te mostra alguma coisa. E muitas vezes o seu corpo está precisando tanto liberar uma coisa que ele foca ali naquela sessão, naquele ponto que você precisa liberar. Na próxima sessão você vai liberar outros pontos. Que espetáculo. E em que momento que chegou a barra de Access para você que te fez hoje, inclusive, ser também uma terapeuta em barra de Access, né? Eu mesma já fui atendida
Uhum. E é maravilhoso. A gente, às vezes, se bobear, a gente até dorme, né? Dorme sim. Além porque ele de traz... todos os benefícios, é muito relaxante, né? Porque como ele traz esse esvaziamento, né, de pensamentos, ele relaxa, né? Às vezes a gente fica tão acelerado no dia a dia que a gente não consegue relaxar. Então ele traz esse relaxamento, né, profundo. A grande maioria dorme. Meu esposo dorme todas as vezes. Todas as vezes. Eu tô no 3º ponto, ele já tá roncando. Então, Sério? é Que extremamente relaxante. Agora vocês pensem numa terapeuta que, além de pisciana, né, já tem, vocês veem o comportamento dela, assim, o tom de voz dela, que já é aquela coisa tranquila, né, que acalenta. Também tem a questão do reiki, né, que é uma questão totalmente energética, não tem nada a ver com espiritualidade, né, Úrsula? Sim. Tanto é que eu já fiz o reiki com a Úrsula e a gente ficou surpreso, porque antes ela me mostrou as mãos. Normalmente as mãos dela são mãos geladas. Geladas. E na hora inclusive dela... aqui, gelado. Olha só. Gelado. E na hora dela aplicar a técnica do reiki, a mão dela parecia que estava suando. Uhum. De chegar perto, assim, você sentia o calor. Né? Então, assim, é muito incrível, é muito interessante. Sim. E aí, em que momento que aconteceu as barras de Axis e o que isso teve, o que te trouxe de virada de chave para esse momento seu de vida, de reencontro com o seu pai? As coisas para mim sempre vão acontecendo, vão se encaixando, né, na forma que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer. Segue um script de vida. Isso, tudo vai acontecendo na hora que tem que acontecer. Então, assim, eu já estava em busca, né, de novas ferramentas, porque eu não queria só ser uma terapeuta reikiana, né, de só aplicar o reiki. Eu queria ser uma terapeuta que trouxesse mais coisas dentro de uma sessão. Então, eu estava em busca, né, de outras terapias. E eu já tinha visto, né, algumas pessoas que são famosas aí no Brasil com a barra de Axis, como a Juanita Gimenez, que é gigante, né, no Axis. E eu via alguns vídeos e fazia as liberações verbais do Axis e ia transformando muitas coisas na minha vida. Então, eu comecei a ver mágica nisso, né? Mágica, assim, não no sentido... né, literal, né? Mas eu comecei a ver que eu poderia trazer muitas consciências para minha vida que iam transformar a minha vida. E aí eu busquei uma pessoa, né, que fizesse essa iniciação, né, em Axis, né, o curso de Axis. E aqui em Belo Horizonte, na época, né, era muito difícil achar. Você já foi logo querendo fazer, porque você principalmente como mestre em biologia, em sistemas, você já logo teve esse tino para poder buscar a formação, né? Sim. Eu sempre busco, né, a formação, né, da forma mais tradicional possível, né, porque como eu sou da ciência, né, para mim tem que ter um método, tem que seguir ele direitinho, não tem isso de, vou pegar ali algo na internet. Isso que eu acho incrível, Úrsula. O terapeuta que consegue ser fiel. Porque tudo, como você está falando, nós somos sistemas complexos, né? Então, se você tem uma terapia que te integra, né, a sua essência, isso tem embasamento científico, né? E, infelizmente, hoje o que a gente percebe é uma salada, é um mix, né? As pessoas pegam um pouco de achismo de uma coisa, aprendeu por conta própria de outra. Assiste vídeo no YouTube, acha que está pronto para iniciar uma nova profissão. Então, isso é hoje o que acontece. De forma até que prejudica os terapeutas sérios, né? Então, quando eu consegui encontrar, né, uma pessoa que fizesse, na verdade, eu busquei uma pessoa lá em São Paulo para vir fazer esse curso de barra de Axis em Belo Horizonte. Então, eu ajudei a organizar todo o curso, porque eu não estava encontrando aqui. E eu fiz esse curso, e no dia que eu fiz o curso, me veio uma consciência, né? Me veio sabe aquelas vozinhas na cabeça? Abre o seu teste de genética. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, mas tem 1 ano que eu não olho isso. Ano passado agora, não tinha nada. E quando eu abri o exame, tava lá um primo de 1º grau. Olha. E foi aí que eu encontrei meu pai, que eu entrei em contato com esse primo, né? Na verdade, o Genera, ele errou um pouquinho ali. Era para ser primo de 2º grau e apareceu lá como de 1º. Ele é primo do meu pai. E foi aí que eu encontrei, né, o meu pai, e hoje, né, a gente se fala e eu fui aceita, né, que era o meu maior medo, e foi muito bom. E o que mudou a partir daí?
Agora, né, sempre quando eu tenho algum questionamento sobre algo Esse que... senso, né, de pertencimento, você conseguiu sanar, né? E quando eu vou às minhas buscas de autoconhecimento, que eu vejo algo diferente, eu tenho aonde questionar. Então eu chego no meu pai, isso aconteceu comigo, você sabe de alguém da família que teve isso, que aconteceu isso? Então agora eu me sinto pertencente, né, a algo. Então, você é uma pessoa que tem esse perfil de sempre buscar mesmo conhecimento, ir a fundo. Você falou um pouco sobre epigenética, né? E quais as outras terapias que você hoje teve essa busca, teve essa realização e que conseguiu não só se ajudar e que tem ajudado outras pessoas, Úrsula? Então, o que me chama a atenção na epigenética, né, é que ela é uma ciência, né, que ela mostra que as experiências emocionais que a pessoa tem durante a vida, né, se a pessoa teve algum sofrimento, né, passou fome, aconteceu alguma coisa na vida dela, muitas vezes nem ela, né, se os antepassados dela, a avó dela, a mãe dela, passou fome na vida, aquilo fica gravado no DNA dela, né, não muda o DNA, mas fica uma marca no DNA, isso é passado, né, nas gerações. E aí que entra, né, a técnica da constelação familiar, que eu acho, né, muito boa, né, apesar de que hoje em dia tem alguns questionamentos, né, mas justamente por esses profissionais que aí buscam uma simples aula na internet, acha que é constelador, né, e aí a constelação familiar, ela ajuda a reorganizar essas marcas, né, porque essas marcas, elas se tornam visíveis pra gente, né, sai do seu inconsciente e traz para o seu consciente o que precisa ser olhado. E aí, quando você olha isso, toda vez que você vai repetir esse padrão, você fala, opa, peraí, né, mas isso não é meu, isso é um padrão que eu estou repetindo. E aí, isso vai mudando a forma como você vê as coisas e a forma como você age na sua vida. Eu sou suspeita a falar das constelações, eu sou aspirante a consteladora, né? Eu acho que essa tomada de consciência nos possibilita descortinares na vida para você realmente conseguir identificar o que é seu e o que é que você está herdando, né, em termos de padrão. É, assim, espetacular. Já tive a oportunidade de ser constelada pela Úrsula numa modalidade, assim, muito prática, que é com bonecos, que eu não conhecia, te permite ter uma certa individualidade e privacidade nas suas questões. Aliás, todas as maneiras de constelar, eu sou suspeita a falar com cavalos, e eu sei que você também tem um tipo de atendimento que é mais recente, né? Frequência da alma. Conta pra gente, como que é esse tipo de terapia, Úrsula? Bom, a frequência da alma é uma metodologia, né, que ela foi criada, né, por um dos mestres meus, né, eu tenho vários mestres, né, mas ela é uma terapia onde ela muda a frequência, né, da sua vibração interna, porque quando você, por exemplo, tem algum trauma, tem essas marcas, né, que a gente falou da genética, ela traz uma frequência de vibração muito baixa dentro do seu corpo, né, dentro da sua alma, e isso faz você ter pensamentos negativos, faz você ter ansiedade, depressão, faz você ter várias questões, até físicas, né, por essas questões que estão marcadas, né, dentro do seu corpo. Isso é interessante também, né, Úrsula, que é uma questão, mais uma vez, científica. Sim. Quando a gente fala de energia, a gente fala de graus Hertz, né? Sim, Não porque algo... tudo é vibração, tudo é energia. E no Frequência da Alma a gente consegue acessar esses pontos e mudar a frequência dessa vibração sua. Espetáculo. E te trazer uma consciência também, né? Assim como a constelação, ele te traz uma consciência ali para você conseguir enxergar as coisas de uma outra ótica, né? E trazer isso para o mundo externo, né? Tirar aquilo de dentro e trazer para o externo. Montar uma outra rota. Sim. E é o que eu gosto sempre de falar, né? Curar esses pontos não é você esquecer, né? Não é você perdoar aquilo que te fez mal, mas é você liberar aquilo e se liberar desse peso e desse sofrimento, desse sentimento todo. Ressignificar, né? Então a gente percebe, assim, pela sua trajetória, que é uma trajetória linda, né? De muita construção e eu nem vou falar que é desconstrução, porque a gente é aquele ditado que diz, a gente nunca está atrasado, né? A gente está sempre na hora certa. Então, muitas vezes a gente passa por alguns momentos na nossa vida que são de desconstrução para construção de algo maior, para ressignificação,
né, que é um dos objetivos das terapias integrativas. E para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, Úrsula, que se identificam, né, com a sua história e se identificam com essa demanda, né, das ofertas que você traz, como que essas pessoas podem continuar um caminho com você ou conhecer melhor mais a respeito do seu trabalho, dessa trajetória? Então, a grande maioria das minhas técnicas, né, elas são possíveis ser feitas online. Então, a pessoa pode me encontrar, né, online mesmo, de onde ela esteja, para a gente fazer, né, essa metodologia, esse tratamento. E hoje eu faço, né, um diagnóstico gratuito, né, então qualquer pessoa que chegar a mim e falar, olha, eu não sei o que eu tenho, eu sinto isso, isso e aquilo, eu não sei qual técnica que vai me ajudar. Como eu sou terapeuta integrativa, né, eu vou saber quais técnicas que vão se encaixar ali melhor. Então eu faço um diagnóstico gratuito, né, a gente faz uma sessão ali, a gente conversa e a gente consegue chegar num ponto onde a gente traça uma rota para poder fazer esse tratamento. E eu gosto demais também de trabalhar com mulheres, né? Porque tudo que a gente falou aí de epigenética, de lealdades, quando a gente cura uma mulher, a gente cura toda a geração que vem dela, né? Exatamente. Então, para mim, o que eu encontrei, assim, de propósito de vida mesmo, foi essa questão de trabalhar com mulheres. E agora eu tô com, né, a Roda de Mulheres, Mergulho na Alma, que vai ser agora em março. Então, ainda tenho algumas vagas em aberto, né? Essa é presencial, né? Essa é presencial. Um lugar paradisíaco, logo aqui mesmo, em Macacos. E aí a gente vai ter uma sessão de cura profunda, porque eu vou trazer algumas técnicas de meditação, vou trazer algumas técnicas do Frequência da Alma para trazer realmente uma transformação real, né? Não é só um evento ali para você meditar, é um evento onde a gente vai trazer uma transformação real para várias mulheres. Muito bom. E nas redes sociais? O seu Instagram, né? Meu Instagram, né? Eu mudei recentemente, ursula.terapeuta. E também tenho o canal no YouTube, né? Que é Úrsula Sabino. E o canal do TikTok também. Muito bom. Então, para você que se identifica, né, com todas essas temáticas que a gente trouxe aqui hoje, a Úrsula é uma querida, que eu super recomendo, já fiz vários tipos de atendimento com ela e queria muito te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de estar aqui com a gente compartilhando das suas intimidades, da sua história, né? E isso realmente é inspirador e motivador para a gente, principalmente para quem tem não só questões, né, para serem olhadas, mas para as pessoas que também almejam fazer uma transição de carreira, né? Porque você veio de uma solidez assim muito forte, você era uma pessoa que estava concursada e conseguiu abrir mão disso aí para poder ser empreendedora. Então é um exemplo e tanto para nós, e eu queria te agradecer com muito carinho a sua vinda aqui. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade, né, de estar aqui passando esse conhecimento e essa experiência que eu tive, né, principalmente nessa questão que você falou da transição de carreira e com as terapias, né, que foi onde eu me encontrei ali. Muito bom.